quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu Marco, estamos de regresso, mas felizmente que voltamos. Começamos com a senhora Presidente da Câmara Municipal, a doutora Cristina Vieira, e hoje vamos falar mais uma vez sobre esta pandemia que a todos nos aflige e que muito já se fez, continua-se a fazer, há muita coisa preparada e é isso que hoje vamos conhecer aqui com a senhora Presidente da Câmara Municipal de Marcanaveses, nesta ação, que é bom que se diga também, e aqui mostra de facto que as sinergias são importantes, em que tudo que diz respeito à pandemia de Covid-19 está dois concelhos de mãos dadas, que é o Marcanaveses e também Baião. Doutora, muito bom dia. Bom dia a todos. Antes de mais agradecer mais esta oportunidade por estar cá a falar com os marcoenses, principalmente nesta altura em que é perceptível que todos nós estamos demasiadamente angustiados, que todos nós certamente não conseguimos dormir tão bem quanto dormíamos até então, com muitas preocupações, quer sejam elas profissionais, quer sejam sociais, financeiras. Todos nós temos muitos receios e o maior dos receios é também provavelmente este de saber que estamos amarrados por uma doença, uma pandemia que nós desconhecíamos, que todos nós não estávamos preparados, não estava Portugal, não estava o mundo e logicamente os marcoenses, mas que é uma pandemia, é uma infecção que nos deixa a todos muito vulneráveis, não nos deixa só vulneráveis na área da saúde, mas nos deixa vulneráveis em tudo. E por isso a minha primeira palavra é para os marcoenses, que têm cumprido na sua generalidade com tudo o que são as medidas do estado de emergência que o Governo de Portugal tem nos transmitido através da comunicação social e tem feito este apelo para que nós possamos ser cumpridores. Também não é por acaso que o governo português tem sido elogiado na Europa pelas medidas que temos tomado e, sobretudo, não é o governo que está de parabéns, porque o governo podia tomar as medidas, mas os portugueses não as acatarem de uma forma tão exemplar. E, por isso, os nossos parabéns para os portugueses, para os marcoenses, que estamos todos muito conscienciosos que esta é uma situação nova, que todos nós estamos a fazer um grande esforço. Estão os governantes, estão as pessoas que têm responsabilidades na matéria, mas estão, sobretudo, as famílias portuguesas e marcoenses, que também estão num estado muito grande de angústia e estão também muito preocupados. Todos nós estamos preocupados, é uma preocupação generalizada e por isso temos que ter a força capaz e temos que nos agarrar às coisas boas também no meio desta pandemia, temos que ter força capaz para superar estes obstáculos. Nós temos que ser capazes de ultrapassar estes meses, que eu espero que sejam poucos, em que o país vai de facto estar parado e que vai trazer consequências para todos nós e por isso temos é que nos agarrar às coisas boas para podermos arregaçar as mangas, como é típico dos marcoenses, e dar resposta àquilo que são os nossos problemas. O nosso espírito solidário tem que estar também muito em cima da mesa, tem que estar muito presente entre todos. Eu acho que nesta fase nós temos assistido nas redes sociais, de facto os marcoenses estão todos muito prestáveis, muito solidários, há muita gente a voluntariar-se, o nosso banco de voluntariado é também um exemplo da resposta que os marcoenses têm querido dar às necessidades que estão a ser vividas, mas acho que este espírito solidário tem que se manter e tem que sobretudo se fortalecer, porque os tempos difíceis ainda estão para vir. Ainda passou muito pouco tempo, parecem muitos meses, não é? Parecem muitas semanas, mas efetivamente não foram assim tantos aqueles que nós estamos a viver em estado de emergência e por isso é preciso também termos essa consciência que ainda estamos no início de uma maratona e que esta maratona vai exigir esforços de todos, não é? Não vale a pena a gente querer passar a perna ao que vai ao nosso lado porque ele vai andar mais rápido, porque nesta maratona nós temos que ir todos de mãos dadas, muito seguros daquilo que queremos e para onde vamos e, sobretudo, apoiar-nos muito uns aos outros. Isso vai ser muito importante. Sr. Presidente, isto é um dado novo que nunca se passou em Câmara alguma, em Governo nenhum, um dado novo e que foi preciso aqui, de facto, arregaçar muito e depressa as mangas para se fazer uma proteção para algo que nunca tinha acontecido e depois mobilizar aqui. Estão muitas pessoas mobilizadas no meio disto tudo, desde unidades, espaços, recursos humanos, muita coisa aqui envolvida. Sim, foi necessário mobilizar muita gente, muitas entidades, mas felizmente as pessoas responderam com uma prontidão que é exemplar. Os marcoenses, na generalidade, e as instituições têm-nos chegado muitas informações, muitas pessoas individuais e empresas a querer também manifestar a sua vontade em colaborar. Logicamente que nesta altura, como digo, não é possível ainda a gente aferir muitas daquelas que vão ser as necessidades futuras de muitas famílias e das empresas. Sabemos que muitos estão provavelmente em casa a fazer contas, porque mais uma vez o dado de não sabermos quando é que isto termina, não é? Quanto tempo
é que vamos ter que vigorar com o estado de emergência e com esta pandemia, é de facto muito assustador. Eu não quero imaginar alguns dos nossos empresários que têm dezenas de trabalhadores e que têm assumido ou assumiram no passado responsabilidades com outras empresas e com entidades e que querem dar resposta, que querem faturar, querem trabalhar e não conseguem. E isto deve ser muito doloroso. Eu imagino que o nosso tecido empresarial, muita gente tem as portas fechadas e que está em casa, que não pode abrir portas, não pode ganhar dinheiro para se sustentar a si e aos seus. E isso é uma tragédia muito grande. Isso é que é para nós, do ponto de vista político... Também, depois do Covid, o que é que poderá depois desta pandemia? É essa a sua preocupação? É esta a preocupação. A pandemia do Covid foi uma pandemia que nos assustou a todos, muito, mas assustou-nos muito. É lógico, como o Raul Filipe dizia muito bem, esta foi uma situação nova para todos. Nós temos no grupo do WhatsApp um grupo com os senhores presidentes de Câmara, onde todos nós também vamos colocando as nossas fragilidades e as nossas preocupações, porque também é bom podermos partilhar com outros presidentes de Câmara, colegas nossos, estas nossas preocupações, e também dizer que, independentemente das cores partidárias, tem havido aqui também uma solidariedade muito grande entre os senhores presidentes de Câmara, quer da comunidade intermunicipal, quer da região. Acho que neste momento as políticas estão colocadas completamente de lado, também era o que se pretendia e que é exigível dos responsáveis políticos do distrito, do Porto e do país, e por isso os presidentes de Câmara também têm conseguido, em alguns fóruns mais privados, colocar os seus problemas, apresentarem soluções. Nós vamos aprendendo no dia-a-dia, uns com os outros, mesmo na comunidade intermunicipal. O facto de terem havido municípios como Passos de Ferreira e como Felgueiras que tiveram, e Lousada, tiveram mais casos e primeiro do que nós, também nos acabaram por dar algumas pistas como é que nós podíamos ir planeando o futuro e como é que podíamos ir aqui também moderando estas nossas respostas às necessidades dos nossos munícipes. Logicamente que é um momento de angústia, porque independentemente das responsabilidades de cada um de nós, e eu há bocado dava o exemplo dos empresários e do pequeno comércio e de muitas famílias que têm muitas angústias e que estão a viver um momento difícil, para nós também é um momento difícil, porque as pessoas criam expectativas no poder político, não é? Todos os dias a gente se centra na televisão à espera da hora em que a Diretora-Geral de Saúde nos vem dizer quantas pessoas morreram, quantos mais é que estão infectados, quantos mais estão nos cuidados intensivos. Os portugueses têm assistido com muita atenção àquilo que é a evolução da doença e também com muita preocupação e sobretudo com muita curiosidade, porque nós não sabemos qual é o caminho, não é? E por isso também temos que depositar, e felizmente eu acho que temos depositado esta confiança necessária nas autoridades de saúde. Esta pandemia é sobretudo um problema de saúde que nos diz respeito a todos, porque é um problema de saúde pública, mas eu acho que as entidades da área da saúde têm essa responsabilidade acrescida. Felizmente que tanto os partidos políticos como o Sr. Presidente da República têm apoiado o Governo nas suas decisões e sobretudo concentrado nestas duas figuras, que é a Sra. Ministra da Saúde e a Sra. Diretora-Geral, esta responsabilidade muito grande de nos dizer para onde vamos e como é que vamos, que não é fácil. Eu também queria dizer, muitas vezes a gente quando está lá de fora é muito fácil criticar. Ainda no outro dia alguém me dizia que a Diretora-Geral tinha dito uma asneirinha na sua conferência de imprensa, uma coisa que provavelmente ela não devia ter dito, como é normal se dizerem, principalmente quando estão expostas. Não é de facto normal que duas pessoas, como a Sra. Ministra e agora também o Secretário de Estado da Saúde e a Sra. Diretora-Geral, todos os dias, quase uma hora por dia, estão à frente de dezenas de jornalistas, quer presencialmente ou por videoconferência, em que lhes são feitas perguntas sobre os mais diversos assuntos e que eles têm que estar aptos a responder. Esta seria uma situação normal se aquele assunto sobre o qual lhe fazem as perguntas fosse um assunto fácil de responder, mas não é. E como é um caso novo, hoje o que pode ser uma realidade, amanhã pode ser uma realidade diferente. Estamos todos num sistema de aprendizagem muito complexo. Também não é por acaso que o Governo tomou algumas medidas e até legislou e passado 15 dias, como a situação evoluiu em sentido contrário, vieram retificar algumas das decisões. Como eu estou a dizer, esta é uma situação completamente nova. Eu acho que quem está disponível para falar ao país e aos jornalistas todos os dias durante uma hora sobre uma situação que é desconhecida de todos, sobretudo daqueles que são os maiores especialistas, porque estas duas pessoas estão a ser aconselhadas pelos melhores especialistas na área da saúde e nem os melhores conseguem dizer aquilo que seria o expectável e o correto, porque nós estamos todos numa situação de grande indefinição. Nós não conhecemos o caminho, nós andamos quase como se andássemos com os olhos vendados, não sabemos para onde vamos, nem como vamos, nem quais são os obstáculos que nos aparecem. Agora, que nós temos
temos que tomar medidas para evitar que esses obstáculos existam para todos, temos. E eu acho que, de facto, é isso que tem sido feito por todas as entidades com responsabilidade na matéria. Como eu disse, este é um problema de saúde, mas felizmente que as entidades com responsáveis, os outros ministérios, as empresas, o setor privado e público, têm estado devidamente sensíveis para todos colaborarmos nesta que é uma situação muito frágil e que vai deixar os portugueses muito fragilizados. Não é por acaso que nós temos que também guardar energias e guardar esforços para nos podermos também concentrar naquilo que vão ser as necessidades que ainda hão de vir, que é o que vem depois do Covid-19. Sra. Presidente, para os marcoenses, e não só, a região conheça, mas concretamente os marcoenses conheçam as medidas que a Câmara tem feito, por exemplo, a área de apoio ao doente Covid-19 é de facto um grande apoio e é um espaço onde todos os marcoenses podem ficar esclarecidos. Sim, a nossa área de apoio ao doente Covid-19 entrou em funcionamento no dia 31 de março. É verdade que o Governo legislou sobre isto, como é que iam funcionar, quem é que eram os recursos ou de quem eram os recursos. Demorou algum tempo a entrar em funcionamento, ou demoraram as ADCs em alguns sítios, mas aqui nós temos até uma resposta célere. Entrou em funcionamento no dia 31 de março. Esta ADC, no fundo, é um serviço de saúde que é gerido pelo Serviço Nacional de Saúde e pela Administração Regional de Saúde, onde estão os médicos e os enfermeiros que, no fundo, acolhem os doentes que têm sintomas para poderem fazer a prestação de cuidados. Esta ADC está a funcionar entre as 8 da manhã e as 20 horas. Normalmente, nestes últimos dias, tendo em conta aqueles dados que tenho da Autoridade de Saúde Conselhia, temos recebido lá, em média, 20 utentes. Na sua grande parte são utentes do município de Marcanaveses, mas, como sabem, esta ADC dá resposta ao município do Marco e de Baião. É um serviço conjunto. Mas, efetivamente, a sua generalidade das pessoas que recorrem a este serviço são do Marco de Canaveses. Dizer que a ADC tem assistido a cerca de 20 pessoas por dia, muitas delas não o fazem presencialmente, ou seja, há muita gente a recorrer à linha telefónica, que ligam através do telefone para este serviço e são atendidas via telefone, são-lhes prescritos na mesma as medicações, são ouvidos em relação aos seus sintomas e são também, no fundo, é uma consulta clínica que têm com o médico. Mas para dizer que estes cerca de 20 utentes diários, na sua grande parte, são do Marco e também há uma grande parte deles que são atendidos via telefone. É verdade, quando nós mudamos esta estrutura, esta ADC, já expliquei isto, era para funcionar na Unidade de Saúde Familiar do Marco, decidimos levá-la para o Serviço de Apoio Permanente, ou no sítio onde estava o SAP, a urgência do Hospital Rainha Santa Isabel, porque efetivamente os clínicos nos disseram que ali tinham outro tipo de condições, nomeadamente o raio-x, as salas de nebulização, a pensar que de facto a evolução da doença pudesse agravar-se e termos que ter aqui outros dispositivos, nomeadamente meios logísticos para dar resposta. Logicamente estamos a falar de uma doença do foro respiratório, um raio-x é muito importante para o médico fazer o diagnóstico. Se há pneumonias ou exatamente. Não há, e para poder também perceber se o doente tem algum problema que justifica o seu reencaminhamento ou encaminhamento para um hospital, ou se efetivamente ele pode ir para casa tranquilo, porque os seus pulmões à partida estarão bem de saúde. E por isso esta ADC foi o primeiro passo, e um passo muito importante, que hoje os marcoenses têm disponível, das 8 da manhã às 20, para poderem dar resposta àquilo que são os cuidados que têm que ter, de acordo com os sintomas que também vão sentindo, e tem aqui uma resposta clínica. Também pensamos naqueles que efetivamente possam não ter sintomas, mas que têm outro tipo de sintomas, que é o caso da ansiedade que veio trazer muita gente, principalmente aqueles doentes do fórum psicológico e psíquico, que de um momento para o outro viram as suas consultas no Sistema Nacional de Saúde canceladas, porque também não eram assim tão urgentes, mas para eles era importante terem o seu médico psiquiatra a acompanhá-lo, a prescrever medicação, a fazerem as suas consultas de rotina. Viram-se também fechados num espaço físico, confinados ao isolamento, e isso agravou muito o estado de saúde de alguns dos nossos doentes do Fórum Psicológico e Psíquico do Conselho. Dizer que a nossa linha telefónica, a linha de apoio telefónico, como sabem que nós temos em funcionamento, a linha Covid-19 Marco Baião, tem técnicos de triagem que fazem a triagem das chamadas, depois temos médicos, temos psicólogos e temos também os técnicos da área de apoio social que dão outro tipo de informação, da área da educação, da segurança social, todas aquelas informações que muitas das vezes são preocupações também que os nossos munícipes têm. Nós neste momento temos cerca de 20 psicólogos e cerca de 20 técnicos de apoio social, assistentes sociais, educadores sociais, e temos 20 técnicos da área de triagem primária, aqueles que fazem as ditas triagens nas chamadas. São 60 pessoas que, como disse, fazem parte
das instituições particulares de solidariedade social do Marco e de Baião, são também técnicos que fazem parte do quadro da Câmara Municipal do Marco e de Baião e são também voluntários, alguns que se voluntariaram. Estas pessoas estão em sua casa, fazem o atendimento da linha telefónica, esta linha telefónica tem estado em funcionamento e temos tido... Alguma ideia já do número de chamadas que possam ter feito? Sim, temos cerca, desde que começamos, temos desde dia 30 de março, que ela entrou em funcionamento, temos mais ou menos cerca de 350 a 400 chamadas que já fizemos. É um número considerável já. Sim, muitas, aliás, eu tenho aqui as percentagens, 14% das chamadas são logo resolvidas na triagem, porque às vezes são dúvidas que os próprios colegas que estão na triagem podem solucionar ou podem dar informação. 21% são questões relacionadas com a área social, em que os colegas, os assistentes sociais, os educadores sociais, podem responder também e dar esse apoio. 15% são dos psicólogos, para o apoio psicológico, e 50% é para apoio médico. São questões que têm a ver, de facto, com mais pertinentes da área da saúde e que também são retiradas as dúvidas através deste apoio médico, que é encaminhado para profissionais de saúde, logicamente médicos. Os nossos psicólogos, como eu estava a dizer, têm sentido também esta pressão, porque a pressão do ponto de vista das pessoas que estão do outro lado, porque como não têm neste momento os psiquiatras em consultas, nem os psicólogos em consultas presenciais, acabam por usar, e muito bem, deste serviço que a Câmara Municipal disponibilizou e fazerem as suas consultas de psicologia através desta linha, e que tem sido também muito importante para mantermos todos a sanidade mental e também alguma serenidade que também é preciso para este tipo de questões. A Câmara Municipal do Mar Canavês e de Baião fizeram um desafio também à região e criaram uma bolsa de voluntários. Como é que decorreu? Nós, como sabe, numa fase inicial, quando constituímos esta linha de apoio Covid-19 Marco Baião, decidimos pedir a colaboração dos técnicos da saúde pública e na altura também do Sr. Professor Agostinho Marques, o pneumologista, que nos veio ajudar numa pequena formação para as pessoas também estarem preparadas para tratar destes assuntos através de uma linha telefónica. E nessa altura decidimos também preparar um conjunto de pessoas, neste caso técnicos e assistentes técnicos e assistentes operacionais da Câmara Municipal, que numa situação normal estariam nas escolas com as crianças, mas como as escolas estão fechadas, estes colaboradores da Câmara Municipal neste momento não estão a desempenhar as funções para as quais foram contratados. E então decidimos também criar uma bolsa desses profissionais de saúde e colocá-los ao serviço das instituições, porque chegámos a uma altura em que a própria Comunicação Social e a DGS a Direção-Geral de Saúde, nos faziam chegar várias indicações sobre os planos de contingência das instituições e começámos a perceber que ia ser uma dificuldade muito grande das instituições particulares de solidariedade numa situação em que num lar com 60 utentes conseguimos infectar 3 ou 4 colaboradores, é preciso que esses colaboradores fiquem em casa, é preciso ver quem foram ou quem são os colaboradores que estiverem em contacto com eles, com os utentes e mandar muita gente para casa. E começámos a sentir essa dificuldade e nós antecipámos um bocadinho a situação, que foi pegarmos naqueles conjuntos de colaboradores, principalmente aqueles que viviam mais perto do centro da cidade, fazer-lhes o desafio. Tivemos uma formação com a delegada de saúde e com a enfermeira de saúde pública e prepará-los também, porque gostaríamos que eles fossem úteis neste desafio, que é um desafio de todos, e dizer-lhes que contávamos com eles para poder resolver alguns problemas pontuais de saúde das nossas instituições, porque nas nossas instituições estão muitos dos nossos avós, dos marcoenses, muitos dos pais, e por isso eles tinham que encarar este seu desafio, que também foi um desafio que a Câmara lhe colocou, como se fosse também um desafio familiar, que eles tivessem que pensar nos familiares deles que também poderiam estar no lar e que iriam precisar de alguém que tomasse conta deles numa situação em que a instituição não fosse capaz de o fazer. Aceitaram de bom grado, fizemos a formação. Nessa altura, dar-lhe conta que ainda o Governo não tinha legislado, porque na semana passada já saiu uma legislação em que diz que, de facto, os funcionários públicos das câmaras municipais podem desempenhar outras funções. Nessa altura nós ainda nem sequer tínhamos cobertura legal, mas tivemos uma rápida resposta e pronta resposta destes profissionais que disseram: sim senhora, nós estamos cá para ajudar, se for preciso, as instituições a tomarem conta dos seus utentes, o que também nos deixou muito agradados com esta postura. E por isso, neste caso em concreto, agora já temos legitimidade e também cobertura legal para o fazer, porque agora já é possível, porque também, entretanto, a situação no país agravou. Muitas das instituições que são hoje também notícia todos os dias na comunicação social viram os seus colaboradores infectados, viram os seus utentes infectados e começaram também a tornar público estas preocupações. Nós aqui no Marco Canavês já tínhamos antecipado esse cenário. Depois percebemos que, além dessas pessoas, havia outras necessidades, nomeadamente ao nível das freguesias, articulando com os seus presidentes de junta, começámos a perceber que podia haver um idoso ou outro, ou alguém que estivesse mais debilitado ou mais vulnerável, que pudesse
também receber o apoio de alguém que vivesse ali perto e que até já lhes fosse mais familiar, para não haver um estranho entrar dentro de casa. E foi aí que decidimos avançar com a Bolsa de Voluntariado, que também já outros municípios tinham feito este desafio às suas comunidades. Ficámos muito surpreendidos porque, passado 2 horas de fazermos o anúncio público desta Bolsa de Voluntariado, já tínhamos bastantes inscrições. Os últimos dados que me referenciaram são cerca de 70, 80 voluntários que já estão inscritos nesta Bolsa de Voluntariado. Dar conta também que o Governo tem legislado. Todos os dias sai legislação, nós todos os dias somos confrontados com medidas novas. E uma das medidas que eu acho que também é muito importante e que sei que 2 instituições já estão a utilizá-la, foi que o Instituto de Emprego e Formação Profissional decidiu criar uma medida nova para este regime de exceção em que vivemos, no estado de emergência, em que, por exemplo, estas pessoas estão inscritas como voluntárias, se forem de facto necessárias durante 2 ou 3 ou 4 meses numa instituição, porque nós, mais uma vez, não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, as instituições podem-nas contratar, ou quem diz as instituições dizem as câmaras, e o IFP suporta 90% do seu salário. Ou seja, há aqui uma quantia muito mínima que a instituição tem que suportar para ter um funcionário, um colaborador ali às 7 horas por dia a trabalhar com eles, e por isso também foi uma medida muito importante para poder resolver estas situações pontuais que estão também ao longo do país a trazer alguns transtornos às instituições, como é lógico que têm os utentes a seu cargo. Há bocado o Dr. Manuel António da Fundação Santo António usou uma expressão que de facto é muito importante e que ele diz: nas escolas nós temos crianças e temos que as educar e temos que tratar dela, nos lares nós temos, não são crianças, mas são os nossos velhinhos que são como se fossem nossos filhos pequeninos, porque nós temos que lhes fazer tudo, não é? Temos que gerir a alimentação deles, temos que a higiene pessoal, e por isso a responsabilidade é tão ou maior para quem tem os idosos, porque, como sabem, são o grupo de maior risco. Os mais vulneráveis são de facto os utentes dos lares e de instituições onde têm os utentes. Numa unidade residencial. Nós no Mar Canaveses temos cerca de 252 utentes, já estamos esse levantamento feito, divididos entre a Santa Casa da Misericórdia, a Fundação Santo António em Vila Boa do Bispo, a Arte, porque a instituição Arte também tem jovens em regime de internamento, e depois temos também a Cerci Marco com o seu lar, que são poucos utentes, são cerca de 16, mas o poucos não quer dizer que não deem muito trabalho, não é? Exatamente. Até porque depois é muito difícil também fazer esta nota, porque é também a altura de o dizer. Não tem sido muito fácil para as direções das instituições particulares e para todos o corpo de colaboradores, mas sobretudo para aqueles que estão, por exemplo, com os utentes da Cerci Marco, e dos lares, porque a dada altura estas pessoas viram-se também elas inibidas de fazer algumas atividades. Um utente da Cerci Marco estava habituado a ir à piscina, a ter terapia ocupacional, a ter atividades lúdicas, atividades desportivas, e de um momento para o outro, como sabem, até pelas restrições de não terem pessoas a entrar em si dentro das instituições, este tipo de atividades terminaram. Isto, claro, traz um impacto muito grande na saúde mental dos utentes. Eles ficam muito mais ansiosos, ficam muito mais violentos, não é a mesma coisa do que tratarmos de outro público diferente, não é? Não é fácil. Porque estes amigos especiais precisam de um tratamento diferente. Eles já numa situação normal precisam de um tratamento especial, porque eles também são muito sensíveis. Agora imagino, retirando-se tudo isto que eles tinham e condicioná-los a estarem fechados numa instituição, é muito difícil, e por isso também eu queria deixar uma palavra para todos os colaboradores que estão ao serviço das instituições, sejam elas no apoio domiciliário, porque nós estamos a falar das instituições que têm idosos e têm utentes a cargo, mas a maior parte das instituições do Conselho, para não dizer a grande parte, ou todas, estão a fazer apoio domiciliário. Aqueles utentes que tinham em regime de centro de dia estão nas suas casas, mas as instituições estão a levar a alimentação, estão a fazer o apoio na medicação, estão a fazer o apoio na higiene pessoal, e também é um esforço muito grande, porque uma coisa é ter os utentes na instituição, outra coisa é ter que ir à casa deles e fazer este serviço em casa. Por isso há aqui um esforço muito, mas muito grande das instituições particulares de solidariedade social e, sobretudo, dos colaboradores que têm feito o seu melhor, e sempre com a preocupação, porque eu sei que esta é uma preocupação que eles têm, de estarem a ajudar os mais velhos, mas sempre com a preocupação de não os estarem a infectar, que é uma preocupação que os colaboradores têm, nomeadamente com os equipamentos de proteção individual, mas é também para eles é uma aflição, não é? Eu imagino que é eu entrar todos os dias na casa de 20 idosos e levar-lhes a alimentação e trocar algumas impressões com eles, ainda que com todas as medidas de segurança e de cautela, mas também preocupada porque eu posso estar a provocar aqui uma infecção nos idosos. E infelizmente já aconteceram alguns, pelo menos tenho conhecimento de 2 idosos, utentes de instituições, que já faleceram com Covid-19, e por isso eu sei dos anseios e das preocupações deste corpo de colaboradores, a quem queria dar uma palavra de agradecimento em nome dos marcoenses, que estão
têm estado a fazer um trabalho extraordinário, porque as pessoas que estão a receber o apoio destas instituições são pessoas que não têm retaguarda familiar ou que de facto a família não tem condições nem capacidade para os apoiar. Sra. Presidente, um dado novo também, que é aqui uma despesa nova para o seu Executivo, para a sua Presidência, que é o caso deste apoio da alimentação aos profissionais de saúde, a todos esses técnicos que têm trabalhado e que, de facto, isto, por muito pequeno custo que, de facto, são as refeições, mas na sua totalidade, isto tinha dado um valor acrescentado. Como é que é também esta questão do apoio da alimentação? Nós, quando começámos a tratar desta situação com a nossa Comissão de Proteção Civil, chegámos à conclusão que os profissionais de saúde, de segurança e da área da proteção civil, nomeadamente os bombeiros e a Cruz Vermelha, a dada altura, por exemplo, a Cruz Vermelha faz transporte de doentes infectados Covid para o Hospital Central, ou os bombeiros voluntários, ou os próprios profissionais de saúde, quem está nesta ADC e faz atendimento destes doentes, sabe à partida que está em contacto com doentes contagiados com Covid-19. E por isso também é uma preocupação, que foi uma coisa que nós não tínhamos pensado e que felizmente os nossos parceiros da área da saúde nos deram feedback, foi dizendo, Sra. Presidente, nós vamos estar aqui a trabalhar, mas nós não vamos querer regressar a casa, nós não vamos querer ir almoçar com a família, não queremos ir jantar com a família, porque não queremos pôr os nossos em risco. Da mesma forma que muitos deles também nos pediram se houvesse essa resposta em termos de alojamento. E em termos de alojamento nós tivemos uma resposta excepcional. Nós neste momento temos as chamadas Casas do Jardim, aqui junto ao Jardim Municipal. Temos a Assembleia Marcoense, que também são 2 apartamentos. As Casas do Jardim são 3 casas. A Assembleia Marcoense são 2 apartamentos, junto também ao Jardim Municipal. Temos o Hostel da Albufeira. Temos o Alice House, que é um apartamento T3 no edifício Sonai. Temos a Quinta da Fontinha, que tem disponibilidade de 2 quartos. A Quinta de Cabanas da Ouro Country House, que deixou todo o seu empreendimento de turismo em espaço rural com 5 quartos, banho privado, toda a casa, no fundo, disponível para os técnicos ou as forças de segurança, os bombeiros, ou até doentes que possam querer também estar em isolamento. Temos uma casa em Via de Orces, que é uma casa particular. E temos também a Casa de Ambrães com disponibilidade de 6 quartos. Estas foram as capacidades de alojamento que se disponibilizaram logo para poder dar resposta a situações, quer às forças de segurança, quer aos profissionais de saúde. Ou até alguns dos doentes que eventualmente possam estar contaminados com Covid-19 e não tenham condições habitacionais para fazer este isolamento profilático que é necessário. As pessoas têm que estar isoladas 14 dias, há muita gente que mora num apartamento e tem apenas uma casa de banho, não têm condições para fazer esse isolamento se tiverem outros idosos ou outras crianças a morarem com eles, e por isso este tipo de alojamento está disponível para quem necessitar de forma completamente gratuita. Também queria agradecer aos proprietários destas casas, destes alojamentos, que também disponibilizaram desde logo esta oferta. E depois temos a questão da alimentação, porque, como sabe, até quando começou esta ADC, ainda hoje, os nossos restaurantes estão todos fechados. Têm serviço de takeaway, mas nesta altura, até quando começou a ADC, ainda nem havia o serviço de takeaway. E por isso nós tivemos que arranjar aqui uma resposta a pensar no futuro, e então fizemos um contrato com a empresa Unicelf na escola secundária. Esta empresa está lá todos os dias a confeccionar refeições. Nós já estamos a servir refeições, almoço e jantar em regime de takeaway desde 30 de março. Aos colaboradores que trabalham na ADC, aos médicos, enfermeiros e assistentes técnicos que estão na ADC na Santa Casa da Misericórdia. Claro que nós não sabemos quando é que isto vai acabar, é por tempo indeterminado e é um custo que a Câmara Municipal está a assumir, mas que é um investimento que nós estamos a fazer porque nós também queremos que os nossos profissionais de saúde tenham condições e que sintam que a população marcoense, a Câmara Municipal e as outras entidades estão de facto de corpo e alma a tentar ajudar para que eles façam o melhor que eles fazem, eu sei que fazem, mas também queremos que a gente que sintam que nós estamos cá para colaborar com eles. E por isso este apoio da alimentação é um apoio que nós estamos a dar e que, se for necessário, também o vamos disponibilizar para os bombeiros, para a GNR, aliás, eles já sabem disso. Quando for necessário e precisarem, a Câmara Municipal está cá para poder fazer esta entrega. Neste caso, a empresa faz até a entrega. Imagino que a GNR, a dada altura, não tem condições para poderem usufruir do serviço de refeições. Esta empresa entrega as refeições na GNR, ou nos bombeiros voluntários, ou na Cruz Vermelha. Sr. Presidente, também zonas de concentração e reserva. Isto quer dizer que houve aqui uma preocupação e há muitas camas no Conselho, se necessário for, para também apoiar doentes infectados com o Covid-19. Sim, nós temos a preocupação de podermos acolher doentes com Covid-19 e temos também uma preocupação, que lá está, foram muitos assuntos fruto das reuniões que tivemos com os próprios bombeiros. Neste momento, os bombeiros voluntários do Marco estão confinados ao quartel com 15 dias de serviço contínuo, em que eles não vão a casa, exatamente para poder preservar também as suas famílias da infecção do Covid-19. E também pode acontecer com as forças de segurança. Felizmente, nesta altura, ainda não há
essa necessidade, mas o que nós fizemos foi trabalhar em cenários que possam vir a ocorrer piores do que aquele da situação em que estamos agora, e tivemos que arranjar aqui locais, nomeadamente também está previsto no Plano Operacional Distrital da Proteção Civil, que imaginem uma situação destas que poderia acontecer, felizmente eu espero que não vá acontecer, mas imagine que havia um foco de infecção nos bombeiros voluntários e os nossos bombeiros do mar que ficavam com incapacidade de dar resposta às necessidades. Teriam que ser reforçados com outros bombeiros de outros quartéis a nível distrital, que isso depois é uma competência do comando distrital, e esses bombeiros iriam ter que ser acolhidos no marco, ou seja, nós, Câmara Municipal e Proteção Civil, ia ter que dar guarida a esses bombeiros voluntários. Quem diz bombeiros diz, por exemplo, a GNR. Podemos ter que lhe dar guarida, alojamento e também disponibilizar as refeições. O que é que nós pensamos? Pensamos logo, de acordo com aquilo que foram as indicações dos nossos técnicos da área de Proteção Civil, decidimos logo criar aqui um local para alojar bombeiros e outros agentes da Proteção Civil, que neste caso ficou definido que seria na secção de bombeiros de Constance. Tem uma capacidade máxima para 25 elementos em simultâneo, ou seja, se tiverem que lá estar a dormir, se não quiserem ir dormir a casa, eventualmente, até porque eles estão mais habituados a este tipo de infraestrutura, ou são os quartéis deles, não é? E por isso tem balneários masculinos e femininos, tem sala de refeições, parqueamento, por isso a secção de bombeiros de Constance é um dos sítios que pode ser utilizado, é chamada zona de apoio. Depois temos também uma zona de concentração e reserva, que no fundo são 3 locais possíveis que estão prontos para isso. Que são os locais de descanso, higiene e alimentação para bombeiros ou outras forças de proteção e socorro do Conselho que possam vir a ser pré-posicionados no marco, para reforço, como há bocado eu dizia. Temos o pavilhão da Escola Secundária do Marco, que neste momento já tem cerca de 50 câmaras, temos aqui capacidade para 50 operacionais. Temos o abrigo de montanha, que é o local 2 da venda da Giesta, que também, como sabem, tem 2 camaratas com beliches, balneários, sala de refeições, parqueamento, que tem uma capacidade para 40 pessoas, e depois temos ainda a delegação da Cruz Vermelha Portuguesa, que tem camaratas de unidade, sala de refeições, local para parqueamento também, e tem capacidade para 25 operacionais. Isto é chamada a zona de concentração, são estes três edifícios que aqui foram identificados, que estão de reserva, se forem necessários, estão disponíveis. E depois ainda temos a outra, que é a zona de concentração de apoio à população. Que aqui sim poderão ser os doentes Covid. Os doentes Covid têm uma singularidade muito importante, que é, numa fase inicial, muitos dos nossos colegas das câmaras municipais e eu própria achávamos que os doentes Covid, por exemplo, podiam ficar no pavilhão da escola secundária. Não podem, porque ainda bem que tínhamos técnicos da área da saúde e nos disseram não, porque eu posso ter aqui um doente que entrou hoje infectado com Covid-19, ele vai ter que ficar aqui 14 dias e o outro que entra passado 7 dias... Quando um dos doentes pode não estar infectado, o outro devia estar em recuperação e tem outro infectado ao lado dele. Ou seja, não pode. E por isso é que nós decidimos então arranjar um local em que pudesse ter esta capacidade das pessoas estarem isoladas. E este local foi de facto o Convento de Meninos Jesus de Praga em Avessadas. Neste caso, eles têm 27 quartos individuais com casa de banho privativa. E até as casas de banho, neste caso, até estão adaptados a pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. Dizer que aqui, neste Convento de Avessadas, temos 27 camas disponíveis, ou seja, se for necessário dar resposta a 27 doentes Covid, e aqui quando a gente fala em doentes Covid, fala, por exemplo, nos utentes dos lares, que se tiverem a necessitar de se isolarem, podemos até levá-los para lá. Logicamente que aqui vamos ter também a Segurança Social, que como esta é uma situação nova, a Segurança Social também há muito pouco tempo é que foram dadas instruções a nível nacional para que eles fizessem também parte destas respostas sociais, porque estas não deixam de ser respostas sociais. Logicamente que este convento vai estar apto a receber cerca de 27 pessoas, temos um quadro de pessoal também disponível, nomeadamente na área da saúde, temos também aqui o nosso corpo de colaboradoras das escolas, aqui também a Junta de Freguesia de Avessadas integrou 3 das suas colaboradoras que já tiveram formação e que estão disponíveis para também poder prestar serviço no convento de Avessadas a estes doentes Covid-19. Aqui também, caso entre em funcionamento, vamos ter que assegurar algumas questões, nomeadamente a alimentação, que irá então da escola secundária, onde já estão a confeccionar refeições para os profissionais de saúde, e servirá então o Convento de Avessadas. Vamos ter também que contratar um serviço de lavandaria e serviços de limpeza, logicamente, para poder manter todo aquele espaço em funcionamento,
caso seja necessário. O que nós temos aqui na mão são respostas capazes de entrar em funcionamento de um dia para o outro. São muitas camas que estão disponíveis? São muitas camas que estão disponíveis, são, neste caso, respostas diferentes. Com situações diferentes, a pensar em famílias, a pensar nos doentes Covid, a pensar nos utentes das instituições. Nos profissionais de saúde. Exatamente. Nós tivemos que preparar os vários cenários e aqui também queria deixar uma palavra de agradecimento muito grande àqueles que são os parceiros da Proteção Civil, o Comandante dos Bombeiros Voluntários, os 2 responsáveis pela Cruz Vermelha que estão connosco, a Senhora Delegada de Saúde, que tem sido também muito participativa e muito colaborativa com a Câmara Municipal, também o professor Agostinho Marques, da Santa Casa da Misericórdia, o pneumologista, que nos tem ajudado muito nesta questão, por exemplo, da decisão dos locais. O professor Agostinho Marques foi uma pessoa que nos ajudou muito, porque ele é pneumologista. Eu lembro-me perfeitamente da primeira reunião, nós estávamos a pensar que os doentes Covid podiam estar juntos uns dos outros, e o professor Agostinho disse, esqueçam isso, porque isso não pode ser. Claro que a visão de um pneumologista e de um técnico que tem muita experiência na área da saúde é uma mais-valia, e nós não podemos esquecer que, de facto, este é um problema, na sua grande parte, é um problema de saúde. Claro que as outras entidades poderão colaborar, mas é um problema de saúde. Neste caso, nós temos várias respostas preparadas. Ainda hoje fizemos visita ao Centro Escolar de Vila Boa do Bispo, também aqui o senhor Presidente da Direção da Fundação Santo António, que tem 92 idosos a cargo, tem uma preocupação muito grande. O Sr. Presidente da Junta de Vila Boa do Bispo, a Senhora Coordenadora do Serviço Local de Segurança Social, a Doutora Emília Paula, se juntaram a nós, ao Comandante Operacional Municipal e à Câmara Municipal, para podermos fazer uma visita para avaliar também numa situação em que seja necessário. Hoje em Vila Boa do Bispo, da visita que fizemos hoje a Vila Boa do Bispo. Também para podermos ter ali uma resposta. Se for necessário, o Centro Escolar de Vila Boa do Bispo também dá uma excelente resposta àquela comunidade. E por isso nós temos todos estado a trabalhar em possíveis cenários, em possíveis soluções, que, como eu digo e espero, não sejam necessários nos tempos vindouros, porque isso era bom sinal, era sinal que nós não íamos precisar de recorrer a nenhum equipamento para internar pessoas, nem munícipes, nem utentes de instituições, que isso seria um bom sinal, era sinal que a situação de facto estava mais serena e controlada. Sr. Presidente, para a próxima semana vai haver também um dado novo no Mar Canaveses, que é o Covid Drive. O Covid Drive, o que é que, porque há muita gente que agora o Covid Drive pode até fazer alguma confusão, até pelo nome, porque, por exemplo, temos aqui duas áreas com drives, como o Mac e o Burger, mas que este Covid Drive não tem nada a ver. O McDonald's e o Burger King servem refeições ou comida, hambúrgueres, não é? Este Covid Drive, a palavra drive em inglês quer dizer conduzir, e por isso o que este drive vai fazer é fazer testes às pessoas que estão nos carros, ou seja, as pessoas não vão necessitar de sair do carro, logicamente que as medidas de segurança são acauteladas, e por isso é que também este laboratório utiliza esta metodologia, porque resguarda muito mais os técnicos e as próprias pessoas que vêm fazer o teste. Este Covid Drive acaba por dar uma resposta também àquilo que eram as preocupações dos senhores presidentes de Câmara do ACES, porque este Covid Drive já tinha sido anunciado há cerca de 15 dias atrás, que viria para o Marco e que vai dar resposta aos 6 municípios do ACES. E os 6 municípios do ACES são Amarante, Baião, Celurico de Bastos, Sinfãs, Marco de Canaveses e Rezende. Estes 6 municípios vão poder mandar aos médicos do Serviço Nacional de Saúde, os centros de saúde, as unidades de saúde familiar, prescrevem aos seus utentes os testes e eles vêm aqui ao Marco de Canaveses, fica aqui centralizado no Marco, este Covid Drive, vêm cá fazer os testes. Antes de mais dizer que qualquer um desses conselhos todos que acabou de qualquer um desses conselhos. Vai ser no Marco Canaveses. Vai ser no Marco, no Marco. Antes de mais dizer que nós anunciamos, e tínhamos sido dada essa orientação pelo Sr. Diretor do ACES e da ARS Norte, que iríamos ter um Covid Drive no Marco há cerca de 15 dias. Esperámos 15 dias e também dar esta explicação porquê. Neste momento, o país vive uma situação muito difícil e eu acho que todos nós, quando assistimos às conferências de imprensa e aos noticiários, nos apercebemos disto. É lógico que nós gostaríamos todos que o país tivesse mais testes e tivesse mais capacidade de fazer testes a toda a gente, mas isso não é possível. Não é uma questão de vontade ou de boa vontade. Eu poderia ter a boa vontade de que todos os marcoenses pudessem fazer testes, todos os utentes das instituições particulares de solidariedade social estivessem a fazer testes, mas não há testes. Ou seja, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de boa vontade ou menos boa vontade. Era uma questão que eles existissem, não era? Exatamente. E o país, neste momento, também para explicar às pessoas que estão lá em casa,
Para fazermos um teste nós precisamos de reagentes, precisamos daquela coisa que ninguém nunca ouvia falar, mas que se chama zaragatoa, que é aquilo que eles metem no nariz para poderem também fazer o teste. E esse tipo de produtos, reagentes, a própria capacidade dos laboratórios de fazerem depois as análises, porque eles recolhem a amostra, mas depois é preciso que alguém no laboratório faça as análises, que aquilo são as análises normais. Estas três condicionantes, que são as mais fortes e têm sido aquelas também têm sido veiculadas na comunicação social, que é a falta de zaragatoas, a falta de reagentes e também da disponibilidade dos laboratórios para dar resposta nos testes, têm condicionado o país. O Ministério da Saúde tem feito grandes esforços. Neste momento, o Instituto Ricardo Jorge, como sabem, é a sede destes laboratórios. Existem apenas 4 laboratórios certificados a fazerem estes testes ao nível do país, e estes laboratórios, por muita boa vontade que têm, não tendo, nós não podemos, é como se não tivermos os ingredientes, não conseguimos fazer o bolo. Não adianta dizer que queria um bolo para comer, se eu não tiver ovos, se eu não tiver farinha, não posso fazer bolo. Ou se tiver só um desses ingredientes. Ou se tiver só um desses ingredientes. E por isso, para fazer testes é preciso que existam todas estas possibilidades. E o Ministério da Saúde, também é preciso que as pessoas percebam, faz esta gestão a nível nacional. Logicamente que eu gostaria muito que no Marco toda a gente tivesse testes, o Sr. Presidente da Câmara de Baião também gostava que no município dele toda a gente tivesse testes, o município da Câmara de Baião, o Sr. Presidente, gostaria também que toda a gente tivesse testes, e assim, por aí além, o de Sinfãs, o de Rezende, não é? Até chegarmos ao Porto ou a Lisboa. Todos eles gostariam de ter testes para poder fazer às suas populações. Mas estes testes são, de facto, geridos a nível nacional. Quem está no governo tem que olhar para o país como um todo e dizer assim, onde é que nós temos mais casos? É no Porto, é em Lisboa, então vamos abrir os Covid Drive à medida que os municípios também vão tendo mais casos. E não foi por acaso que nós anunciámos há 15 dias que íamos ter um Covid Drive, mas antes de nós esteve o ACES do Val de Sousa, porque exatamente naqueles municípios de Penafiel, de Felgueiras, de Passos Ferreira, eram onde tinham muito mais casos que o Marco de Canaveses, e por isso a justificação é esta. Os Covid Drives foram montados à medida que havia disponibilidade de testes. Nós temos uma boa notícia. É que eu tenho também partilhado esta informação com os seus presidentes de Câmara, e muitos dos meus colegas presidentes de Câmara, Valongo, Gondomar, e inclusive o seu presidente da Câmara do Porto, dizem que têm Covid Drives instalados nos concelhos deles e que os Covid Drives têm capacidade para fazer 300 testes, mas na verdade só fazem 30 por dia, porque uma coisa é capacidade, outra coisa é ter recursos para fazer testes, que era aquilo que eu dizia, não havendo testes, eles não têm a possibilidade efetiva de realizar esses testes. A boa notícia é que este laboratório que vem para o Marco de Canaveses é um laboratório alemão e que não tem falta de testes. Também pela forma como nos transmitiram esta informação, o que nos dá a entender é que eles tinham algumas reservas, que entretanto o mercado conseguiu dar resposta a essas reservas de outros países, e eles ficaram com uma grande quantidade de testes, e por isso tivemos esta sorte deste laboratório que vem para o Marco de Canaveses, o Cinelab, poder ter esta capacidade de fazer testes. Ou seja, eles quando dizem que têm capacidade para fazer 150 testes por dia, têm de facto capacidade. Os técnicos deles conseguem fazer 150 testes por dia. Ao contrário de outros colegas presidentes de Câmara que diziam que eles tinham de facto capacidade, mas depois não tinham os testes para fazer. Este laboratório conseguiu agora uma boa encomenda de testes, vindos da Alemanha, porque eles têm a sede lá, e por isso têm esta capacidade de fazer 150 testes por dia. Este Covid Drive, como eu disse, vai funcionar no estádio municipal. Ontem fizemos lá a visita com o laboratório, com a Sra. Delegada de Saúde, com o Sr. Diretor do ACES e também os nossos técnicos da Proteção Civil, e chegámos à conclusão que de facto aquele era o espaço melhor. Aliás, quando lá chegamos, exatamente, vai haver controle à entrada, depois isto é um procedimento que nós vamos fazer a divulgação, mas as pessoas têm que dar a matrícula do carro, há de haver alguém que está à entrada, que manda a matrícula do carro para dentro, e eles dizem, confirmam se de facto a pessoa com aquela matrícula do carro está inscrita para fazer o teste. Se sim, a pessoa entra, faz uma pré-inscrição no primeiro stand, porque nós vamos ter uma tenda grande com 2 stands. No primeiro teste faz a inscrição e é validado, no segundo teste faz o teste, efetivamente o teste mesmo com profissional. E a inscrição é só feita nas tendas ou poderá depois fazer por outras? Inscrição. A inscrição lá, efetiva, para o teste, porque as inscrições, ou neste caso são prescrições, porque todos aqueles que vão fazer testes de Covid são testes prescritos por profissionais de saúde. Ou seja, vou a um médico de família, acha que eu tenho sintomas ou estive em contacto com alguém que estava infectado com Covid-19, existem critérios clínicos que são da Direção-Geral de Saúde, que os profissionais de saúde têm que também utilizar esses critérios, prescrevem o dito teste, e a pessoa no dia da consulta fica logo a saber quando é que vai fazer o teste e a hora marcada, e por isso chega lá naquela hora, é validada a matrícula
matrícula do carro, entra, passa no primeiro stand, é validado o procedimento e passa para o segundo stand e faz o teste. Não sai do carro, nunca abre o vidro, a não ser para quando é para fazer o teste, não abre o vidro do carro, não entra em contacto com ninguém e por isso este laboratório já está muito habituado a fazer, está na Maia, em Matosinhos, ou seja, tem uma larga experiência e por isso é um procedimento completamente seguro. Fazem o teste, a pessoa vai à sua vidinha, passado 72 horas ou até 72 horas, neste caso 3 dias, o doente sabe o resultado. O laboratório assume a responsabilidade de informar eles próprios o doente e informar o médico de família ou o médico que prescreveu este teste ao doente. Vai entrar em funcionamento segunda-feira. Na segunda-feira o que eles vão fazer ainda não vão estar abertos ao público porque eles têm que pegar nas listagens. Este é um laboratório que, como sabe, vai montar a logística. Nós estamos neste momento a montar a tenda. Hoje é quinta-feira. Amanhã vamos montar o software informático. Eles pediram a colaboração da Câmara de uma tenda, 2 stands de apoio, 2 computadores de secretária, as secretárias, 2 impressoras, um router de 4G, um telemóvel, a vigilância do edifício e o controle das pessoas que vão entrar e sair, a própria sinalética. Essa logística está toda a cargo do município de Marcanaveses e nós estamos a corresponder àquilo que são as necessidades para que este Covid Drive entre em funcionamento na segunda-feira. Na segunda-feira, já depois de montada esta logística, o que eles vão fazer é planear o trabalho da semana. Eles vão cá chegar, vão ter que fazer as listas, fazer as convocatórias, pegar naquelas pessoas que estão a aguardar os testes e por isso segunda-feira é trabalho dito deles dentro do Covid Drive. A partir de terça-feira, os municípios que aqui fazem parte desta ACES farão os testes. Nós sabemos que existem mais ou menos cerca de 400 e tal pessoas à espera de fazer teste destes municípios todos e por isso uma semana e pouco nós teremos pelo menos aqueles que já estão à espera com esse problema resolvido e depois de uma forma muito natural podemos dar resposta a todos os outros também. A grande novidade, que é também uma novidade que a comunicação social veiculou esta semana, que também não deixa de ser uma preocupação do Governo, são os testes feitos às instituições particulares de solidariedade social e aos seus colaboradores. É uma preocupação que é partilhada pelos senhores Presidentes de Câmara. Nós tínhamos feito imensos contactos com alguns laboratórios que nos tinham dito sempre que não, porque não tinham capacidade. E nós esperávamos dia após dia por uma resposta do Sistema Nacional de Saúde, que é esta, o Covid Drive, ou então também estávamos a aguardar e continuamos e é expectável nos próximos dias que essa resposta também chegue ao Conselho de Marcanaveses, daquela resposta que foi anunciada pela Sra. Ministra no dia 30, a Sra. Ministra da Solidariedade Social e o Sr. Ministro da Ciência, que conjuntamente com uma cientista portuguesa fizeram um teste, que é um teste mais rápido, para exatamente poder rastrear todas as instituições particulares de solidariedade social e os seus utentes. Não é por acaso que foi uma realidade que apareceu muito cedo na comunicação social, os presidentes das instituições ficaram todos muito preocupados, os lares em Vila Real, em vários locais. E nessa altura a Sra. Ministra, e muito bem, teve essa preocupação e começaram exatamente pelos 4 distritos onde tinham mais lares concentrados. Neste momento, passados 15 dias, existe essa informação que virão agora para o norte, o norte do país. Eles não estavam ainda no norte, estavam na Guarda, em Lisboa, e por isso neste momento a informação que temos é que eles virão para o norte do país, que também é uma preocupação do Governo. E por isso sabemos também que quem está a agilizar estes procedimentos é a Cruz Vermelha, que está a colaborar com o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Ciência e Tecnologia, e por isso os nossos idosos aqui da região a qualquer momento também podem contar com essa resposta da Segurança Social. Até lá, a coisa boa, a notícia boa é que além destes 150 testes, porque como disse o laboratório não tem falta de testes, eles disponibilizam outros testes para se poderem fazer também às instituições. E aqui queria agradecer também ao ACES, ao Agrupamento dos Centros de Saúde, porque o Dr. Avelino Bastos, o Sr. Diretor, mostrou imediatamente resposta e também esta preocupação e disponibilizou os enfermeiros, que são enfermeiros do ACES, dos Centros de Saúde, 8 enfermeiros, ou seja, são 4 equipas de 2, que vão receber formação na próxima semana, no início da próxima semana, deste laboratório. Este laboratório que vem trabalhar para o Marco, o SINDLAB, vai dar formação a estas 4 equipas de enfermagem do Agrupamento de Centros de Saúde e estes enfermeiros, posteriormente, vão assegurar a realização de testes a doentes de risco, a respectivos cuidadores, porque nós temos estado a falar de instituições, mas não nos podemos esquecer que há muita gente acamada em casa que tem colaboradores ou empregados ou até familiares, diretos ou indiretos, que tomam conta deles. E por estarem acamados são também, com os seus problemas de saúde, doentes de risco e por isso o ACES também tem esta preocupação. Estamos a falar
cuidadores e utentes institucionalizados em instituições particulares de solidariedade social, que vão poder usufruir destas 4 equipas que vão ser formadas para este laboratório e que vão andar no terreno todos os dias a poder fazer testes nos lares. A decisão de por onde vão começar e em que instituições vão começar é uma decisão das delegadas de saúde, que são a autoridade máxima de saúde concelhia. Elas conhecem bem o território. Nós sabemos que existem aqui 2 preocupações que têm sido veiculadas na comunicação social. Uma no Marco de Canaveses, que é a Santa Casa da Misericórdia do Marco, que, como sabem, comprou alguns testes e que estava disponível até para comprar mais, mas como não os havia no mercado, não conseguiu rastrear nem os colaboradores todos, nem os utentes todos, e por isso vai ter também aqui uma resposta. E a Santa Casa Misericórdia de Rezende. O município de Rezende, neste momento, no âmbito do ACES, dos 6 municípios, é aquele que nos traz mais preocupação. E por isso, as senhoras delegadas de saúde, e muito bem, eu acho que elas farão esta gestão de forma exemplar e vão começar exatamente naqueles que são, ou naquelas instituições, que são aquelas que trazem mais preocupação. E por isso, nos próximos dias, vamos ter, pelo menos, capacidade para responder quer às instituições, quer aos cuidadores que estão em casa, quer aos colaboradores das IPSS e à população em geral. E por isso, a partir de terça-feira, teremos aqui no Marco uma resposta que é de enorme importância. Eu acho que a questão de fazer testes é importante para todos. Para saber quem é que está ou não contaminado. Não é? E depois também permite de forma segura e rápida, até porque neste momento, se eu recorrer, aliás, na semana passada, como sabem, eu disse isso na comunicação social, quem recorresse à nossa área de apoio ao doente Covid aqui na Santa Casa da Misericórdia e lhe fosse prescrito a realização de um teste, esperava 15 dias para fazer o teste. Não é? Por isso havia aqui um atraso significativo, e ainda existe um atraso significativo para as pessoas poderem obter o resultado, não é? Nós neste momento estamos a falar numa resposta que vai dar, temos que olhar que existe uma lista de espera e que existem pessoas à espera, mas que é uma questão que o laboratório vai responder em poucos dias, e a partir daqui a situação vai ser regularizada e os marcoenses e os municípios destes municípios que já evidenciei vão ter aqui uma resposta muito clara, muito rápida e segura. Logicamente que são 2 respostas, uma para a população em geral e outra para as nossas instituições, que também nos deixa muito tranquilos, porque nós compreendemos que esta também é uma preocupação muito grande para aqueles que têm idosos a cargo nas instituições particulares de solidariedade social. Muita coisa poderíamos estar aqui a falar sobre outras medidas que a Câmara Municipal de Marco de Canaveses Esqueci-me de referenciar uma que também é importante. Não é só importante para os doentes Covid, e por isso é que eu também queria dar esta nota. Pública, o caso até da pulverização, da desinfestação que tem nos espaços Sim, temos feito isso, temos tido essas preocupações, também de articular com os senhores presidentes de junta das nossas responsabilidades, a questão da articulação do encerramento dos cemitérios, a desinfecção dos espaços públicos. Temos articulado com a GNR, também dizer que 2 coisas que eu queria terminar esta nota, esta minha intervenção. Uma delas era dizer que a Câmara Municipal está a colaborar com a área da saúde. Eu tenho dito várias vezes que o país está a passar por um momento muito difícil e os colaboradores e os técnicos e os profissionais da área da saúde são de facto os nossos heróis. Há muitos que estão sempre disponíveis e têm que estar assumindo as suas competências e responsabilidades na linha da frente, em contacto com doentes Covid. Há outros que não estão tão expostos, mas todos eles são muito preciosos e necessários para que o nosso Sistema Nacional de Saúde funcione em pleno. E por isso muitos daqueles que criticaram o Sistema Nacional de Saúde no passado hoje deviam, de facto, pedir desculpa ao país por terem feito muitos deles que fizeram com responsabilidades públicas, esses ataques deviam agora rever-se nessas atitudes. Mas eu não estou cá para fazer essas críticas, estou cá para dizer que o nosso Serviço Nacional de Saúde é muito importante e nós desde o primeiro momento mostramos todo o empenho e toda a disponibilidade para colaborar com a área da saúde. Uma das coisas que estamos a fazer é colaborar com a Unidade de Saúde aqui do Marco, que por sua vez coordena os domicílios de todas as unidades em todas as freguesias. Nós temos neste momento 10 motoristas e 10 viaturas da Câmara Municipal que todos os dias levam os nossos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, a fazer domicílios. Estamos a falar de doentes que já tinham que ter domicílios, pensos, que tinham problemas de saúde e que era necessário cuidar deles nas suas casas, e por isso nós sabemos das limitações do Serviço Nacional de Saúde, sabemos que muitos dos médicos agora são chamados para a linha da frente, os médicos também ficam doentes, os médicos também têm família e é preciso que todos nós tenhamos esta responsabilidade para com os profissionais de saúde. E por isso queria agradecer aos nossos motoristas da Câmara Municipal, porque também sei que muitos deles no início, quando foram contactados, ficaram muito preocupados porque iriam andar com profissionais de saúde que estavam em contacto com doentes Covid e logicamente que toda a gente viu com algum receio este trabalho.
mas reagiram todos muito bem, têm levado os profissionais de saúde, alguns não são do Marco de Canaveses e por isso a importância dos nossos motoristas que conhecem melhor do que ninguém o nosso território. Se lhe disserem que tem que ir à casa do Sr. Joaquim, que vive na rua X, numa freguesia Y, o profissional de saúde, se for um médico nem sequer é do Marco, muito dificilmente lá chegaria, não é? Por isso os nossos motoristas têm estado a trabalhar numa escala que é feita pelo Centro de Saúde, do Marco, e têm estado com as 10 viaturas da Câmara Municipal a trabalhar todos os dias para poder levar os profissionais de saúde a quem está lá em casa e continua a precisar dos cuidados primários de saúde destes profissionais. Outra coisa que eu também queria dizer, porque tem também sido um bocadinho polémica, que têm sido os dados que a Direção-Geral de Saúde emite e a polémica em torno desses dados. Antes de mais dizer que, como Presidente de Câmara, e é uma opinião que também é partilhada pelos outros senhores Presidentes de Câmara, temos que ter a máxima confiança nas entidades que neste momento estão a gerir o país a nível da saúde. Falo na Direção-Geral de Saúde e falo no Ministério da Saúde. E por isso, dizer que no início a Câmara Municipal, como sabem, divulgava no seu Facebook os dados dos infectados com Covid-19, eram dados que nos eram dados pela senhora Delegada de Saúde, todos os dias no final do dia, eu chegava à casa, ou ela, e fazíamos um contacto telefónico, e ela dizia-me, senhora Presidente, hoje temos 5, ou temos 6, ou temos 7. Até ao dia em que, de facto, nós dissemos que tínhamos 18 casos no Marco de Canaveses, e no dia a seguir a Direção-Geral veio dizer que tínhamos 17. Ou seja, não tinha falecido ninguém, não havia aqui nenhuma redução de números e chegámos à conclusão que de facto tinha sido um erro da Direção-Geral de Saúde, ou pelo menos essa é a nossa visão sobre o assunto. E depois também concluímos, e aqui queria agradecer também a colaboração da Delegada de Saúde, que nos ajudou a perceber que existem alguns utentes do Serviço Nacional de Saúde que numa fase inicial, e até empresas que tinham seguros de saúde, e recorreram à realização de testes no sistema privado e que esses não tinham a obrigatoriedade de dizer no Sistema Nacional de Saúde que tinham feito o teste, onde é que o tinham feito e se ele era positivo ou negativo. Ou seja, se eu fizesse o teste numa seguradora, através de uma seguradora, numa clínica privada, podia saber que o teste era positivo, mas não tinha que dar esse resultado ao meu médico de família. Ficava em casa, sabia que era um positivo. A DGS não tinha indicação desses dados. E depois também temos que perceber que cada ACES, cada agrupamento de centros de saúde, que são vários ao nível do país, tem a sua forma de trabalhar. E por isso, estamos a falar de muitas entidades, com profissionais a trabalhar de forma diferente, com forma até de recolha de dados diferentes, e não é fácil para a Direção-Geral de Saúde conseguir, em tempo útil, recolher toda esta informação, trabalhar esta informação e divulgá-la com um fator de rigor como era exigível. Por isso, acho que nós estamos todos num sistema de aprendizagem, o país não estava preparado para isto, até agora nunca foi necessário, mas todos nós estamos a aprender e acho que também tem que haver aqui alguma serenidade e alguma compreensão. E queria dizer porque é que a Câmara Municipal deixou de emitir estes dados no Facebook da Câmara. Porque a dada altura percebemos que os dados que a Delegada de Saúde me dava não eram os que estavam a ser divulgados através da Direção-Geral de Saúde, que, como depois perceberam, começou a fazer todos os dias ao meio-dia, ainda por cima a uma hora distinta daquela em que nós fazíamos a publicitação, começou também a divulgar os dados. Começámos a perceber que havia muitas falhas de comunicação. Também houve, por parte de alguns senhores Presidentes de Câmara, não é o caso do município do Marco de Canaveses, que diziam que a Autoridade de Saúde Conselhia dos municípios deles não lhes passava a informação. Como disse, a Delegada de Saúde do Marco de Canaveses foi sempre muito prestável e muito colaborativa connosco. E achamos então por bem utilizarmos todos a mesma forma de comunicar. E a forma de comunicar é falarmos todos uma só voz, que é a voz da entidade máxima de saúde no país, que é a Direção-Geral de Saúde. Sabemos, e todos temos consciência, que, por exemplo, quando eu disse há bocado que as pessoas estão há 15 dias à espera para fazer um teste de Covid-19, quer dizer que aqueles que foram há 15 dias ao centro de saúde com sintomas só estão a fazer o teste agora e só daqui a 2 dias é que vamos saber resultados. Ou seja, quando nós dizemos que no Marco de Canaveses, imagine, temos 40 casos, sabemos que estes 40 casos, muitos deles, não são dados reais, porque são, certamente, dados com atraso de cerca de 15 dias, que era o tempo que esperavam até agora para fazer o teste, porque aqueles que foram agora pedir o teste só vão fazer daqui a 15 dias. Há aqui uma margem de erro, que é um erro considerável, porque tem a ver com dados efetivos. O centro de saúde pode saber que mandou 60 ou 70 pessoas fazer teste, mas enquanto o teste ou o resultado do teste não chegar, o médico não pode dizer se ele é doente de Covid ou não. Ou seja, existem muitos casos pendentes, porque são aqueles que estão a aguardar o resultado do teste, e aqueles que também estão ainda a aguardar que os laboratórios os chamem para fazer o teste, e são muitos. E se nós temos a certeza, quando há bocado eu disse
que a nossa ADC está a fazer cerca de 20 atendimentos por dia, vamos partir do pressuposto que quase todos eles têm sintomas e quando recorrem já é por uma situação em que acham que necessitam de apoio médico e ser encaminhado. Mesmo caso há aqui uma margem de erro, estamos a falar de 15 pessoas por dia. Vamos partir do pressuposto que são 15 pessoas por dia. Se essas 15 pessoas por dia forem fazer testes e uma grande parte deles é positivo, estamos a falar de um número muito superior àquele que é hoje a estatística oficial da DGS. Mas todos nós sabemos disso. Os senhores Presidentes de Câmara sabem disso, a Autoridade de Saúde Conselhia sabe disso, a DGS também sabe disso, que há atrasos nos testes, aliás é a Sra. Ministra que o diz, que não há reagentes, não há zaragatoas, não há capacidade, e por isso todos nós sabemos disso. Agora, temos que ser muito responsáveis na forma como utilizamos a informação. E por isso, dizer que a Câmara Municipal estava a utilizar uma informação que não era igual à DGS, não era igual, de facto, era distinta, porque a informação que nós temos também era distinta da DGS. O que é importante, e eu acho que isso os Presidentes de Câmara todos compreenderam, e também isso resultou há muito pouco tempo de uma intervenção da Sra. Ministra, em que pediu exatamente que a informação fosse toda dada da mesma forma e toda à mesma hora, pelos Srs. Presidentes de Câmara que entendessem dela. No Marco de Canaveses, a Autoridade de Saúde, também para responder a uma questão que eu acho que perturba muita gente e tem importunado muita gente, que é de saber quem são os doentes Covid. Os doentes Covid, os testes, são dados os resultados à Autoridade de Saúde Conselhia, logicamente, ao médico. Antes de mais dizer que o teste de Covid é um teste que se faz e a pessoa tem direito à privacidade, não é? Há aqui a questão da proteção de dados. Eu também, se for fazer um teste a ver se tenho SIDA ou se tenho um problema oncológico, se tenho um cancro, tenho direito à minha privacidade. Ninguém tem que saber se eu tenho um cancro ou se tenho SIDA ou se tenho outra doença infecto-contagiosa, não é? Exatamente. Por isso as pessoas têm que respeitar a privacidade das pessoas e a privacidade também e a proteção destes dados. Quem tem direito a saber é o médico do doente, que lhe prescreve e que depois recebe o resultado, é o doente e a GNR, as autoridades de saúde. Neste momento, a nossa delegada de saúde todos os dias envia à GNR, aos 2 postos territoriais da GNR, a listagem com o nome e a morada e o contacto telefónico, se assim for possível, daqueles que estão infectados, que têm o resultado do teste positivo de Covid-19. E tem que ser a GNR, aliás, essa é uma competência deles, que tem que fazer esse controle dos doentes Covid. Mais ninguém. Há outras competências que foram delegadas, nomeadamente pelo Decreto 2B/2000 aos senhores Presidentes de Junta, que também têm a obrigação de avaliar se os estabelecimentos estão abertos, de verificar os ajuntamentos de pessoas, e são competências que depois também saíram em lei, que foram dadas aos Presidentes de Junta, mas neste caso quem tem competência para avaliar e fiscalizar os doentes infectados com Covid-19 é a GNR. E a GNR está a fazê-lo. Eu tenho falado com os senhores comandantes da GNR, estão a fazê-lo, não têm tido problemas nenhuns, têm-no feito de forma célere, têm acompanhado as situações, também não são assim tantos casos, por isso eles têm tido disponibilidade de recursos para poder fazer essa avaliação. Mais ninguém tem que ter acesso a esses dados. São dados do fórum pessoal, são dados que dizem respeito à pessoa e que as entidades que os têm que se fazer valer da lei, que é a proteção de dados. Ninguém pode andar aqui a dizer que o senhor Joaquim, que mora na rua X, está infectado com Covid. Logicamente que nos meios pequenos a gente acaba por saber de muita informação, mas é informação que nós acabamos por saber por conversa com outras pessoas. As entidades com responsabilidade na matéria, nomeadamente a Câmara Municipal, não têm que divulgar quem são os doentes Covid ou onde é que moram. Essa é uma matéria do Fórum Sigiloso. E por isso eu peço também aos marcoenses que compreendam isso, porque eu já tenho tido muitos pedidos de informação que nos chegam. A senhora delegada de saúde também lhe fazem chegar esses pedidos de informação, comentários nas redes sociais. Queria que as pessoas fossem compreensivas. Ninguém gostaria de ver o seu nome numa listagem a dizer que eu sou um doente Covid-19. E hoje as pessoas até estavam mais preparadas para saberem se houvesse um infectado vizinho próximo da sua casa. Nos inícios, as pessoas eram capazes de abandonar a casa, se calhar. Pronto, os doentes Covid eram olhados quase como se tivessem a peste. A peste, não é? Foram. Hoje é diferente. Sim, às vezes, quando queriam saber, e às vezes aquilo que eu dizia também, era o caso. Suponhamos que até era um aluno ou um professor de uma escola. Sim.
ia-se criar uma nova pandemia para além do Covid-19, que era a paranoia de que o meu filho estava naquele espaço escolar se também não estaria infectado. Por isso, mas quando passamos ao estado da mitigação, quer dizer que o vírus está a propagar-se por vários canais na comunidade, ou seja, nós temos sempre que partir do pressuposto, e não é por acaso que o Governo emite o estado de emergência, nós temos sempre que partir do pressuposto, quando saímos de casa, que qualquer um dos nossos vizinhos, o padeiro, o homem do supermercado, o homem da farmácia, pode estar contaminado com Covid-19. Porque, ainda por cima, com esta dificuldade em rastrear toda a gente, é difícil aferir se aqueles... E também porque também é preciso que as pessoas lá em casa percebam. Há muita gente que não tem sintomas. Uma grande parte das pessoas que já teve Covid-19, e já houve muitos que o tiveram, não tiveram qualquer dos sintomas. São os chamados assintomáticos. Ou seja, ninguém nos diz que se calhar qualquer um dos marcoenses que me está a ouvir lá em casa até nem sabe, mas já teve o Covid-19. E por isso, as pessoas são responsáveis. Eu acho que quando as pessoas sabem que estão doentes e conseguem e fazem um teste e veem que o teste é positivo, ninguém quer fazer mal aos seus familiares nem amigos. E essas pessoas acabam por se reservar e seguir as indicações da DGS. Neste momento do estado de mitigação da doença, de facto nós temos que partir sempre do pressuposto que as pessoas que estão connosco na rua, que encontramos na rua, podem estar infectadas com Covid-19 e todos os cuidados são poucos. Nós gostaríamos muito de que o país estivesse a retomar à normalidade, não sabemos quando é que vai retomar, temos que estar preparados para isso, porque também a economia não pode parar tudo de um momento para o outro, temos é que nos preparar, e muito bem, o uso de máscara generalizado pelas pessoas em espaços confinados ou fechados, nos transportes públicos, acho que é uma boa medida para as pessoas também se protegerem. Acho que, por exemplo, o facto de terem aberto as escolas ou darem a possibilidade aos alunos de 11º e 12º ano de fazerem os exames é também uma boa medida. Eu imagino que muitos dos pais estejam preocupados porque o meu filho agora vai outra vez para a escola, mas estamos a falar de alunos já com alguma idade, com responsabilidade. Estamos a falar numa medida que o Governo tomou depois de ouvir todas as entidades com responsabilidades na área da saúde, na área da educação, nomeadamente o Conselho que apoia o Governo, nomeadamente os sindicatos, as associações de pais, e esta decisão só foi tomada. Também é importante que as pessoas às vezes percebam isso. Há decisões que são muito polémicas, mas o Governo, quando toma uma decisão, nunca quer o prejuízo da sua população e dos seus munícipes, quando falamos também nos presidentes de Câmara. Quando o Governo decidiu que estes alunos do 11º e 12º ano podiam retomar a escola, foi sempre para os tentar ajudar, porque estamos a falar de alunos que vão fazer exames que são decisivos para a sua vida futura. Estes próprios alunos têm muitas dúvidas. O Governo vai contratar mais professores, vai dividi-los em sala, ou seja, vai garantir as condições de segurança, vai requerer que eles usem máscara, vai também poder ter espaços, ou aliás, vai ter menos alunos e menos espaços, vai fazer um esforço para que esses alunos, porque é diferente, poderem estar numa sala de aulas e tirarem dúvidas nos exercícios. Eles têm que estar bem preparados, que o que o Governo quer é que as pessoas tirem boas notas para poderem entrar nos cursos que eles querem. Isso é o que os alunos querem e é o que os pais dos alunos querem. Por isso as medidas, apesar de às vezes parecerem polémicas, as pessoas têm que ver as coisas com alguma serenidade. Não são tomadas de ânimo leve, são medidas que o Governo procura os melhores especialistas, procura ouvir todos. Esta é uma medida que eu vi algumas pessoas nas redes sociais a criticar. O Governo não abriu as escolas para toda a gente, abriu esta exceção, a pensar nos alunos, porque os alunos do 11º e 12º ano têm que tirar boas notas nos exames, e o irem para a escola e poderem tirar as suas dúvidas com os professores presencialmente é uma forma de os ajudar. E depois é daquelas coisas que não estava a pedir, e felizmente que a curva foi-se achatando e nunca atingiu o pico. Pronto, e essa é um dado positivo. E depois tem o outro lado da moeda, que é a parte negativa, que é ela vai se prolongar um bocadinho mais no tempo. Não é? Claro. Também é verdade que está salvaguardado. O Sr. Primeiro-Ministro, quando deu a conferência de imprensa, e o Ministro da Educação deram nota que esses alunos iriam ter apenas as aulas das 22 disciplinas às quais vão fazer exame, ou seja, se eu fizer exame, agora não sei quantos são, mas imagine, eu sou uma aluna do 11º ano e vou fazer 5 exames. Eu só vou às aulas daquelas 5 disciplinas, não é? Ou seja, só há 22 disciplinas para se fazerem exames a nível nacional. O que eu queria dizer é que, de facto, quando se toma uma medida dessas, é uma medida polémica, mas é uma medida que tem que ser concertada e que eu espero que estejam salvaguardadas as condições de segurança, e que o Sr. Primeiro-Ministro fez questão de dizer, e o Sr. Ministro da Educação, que era isso que eu queria dizer, que só avançavam com essas aulas
caso estivessem salvaguardadas todas as medidas de segurança. Porque nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem o Ministro da Educação, nem a Sra. Ministra da Saúde têm a capacidade de nos dizer o que é que vai acontecer no país daqui a 15 dias ou 3 semanas. E por isso, se daqui a 15 dias ou 3 semanas a situação se agravar de tal forma em que não estejam em cima da mesa as condições de segurança para estes alunos retomarem a escola, eles não irão. Irão se estiverem salvaguardadas todas as condições de segurança, e parabéns dos alunos. E parabéns deles, não é? Sr. Presidente, estamos mesmo no final. Quero-lhe agradecer a sua disponibilidade e toda esta informação importante que trouxe, de alguma forma até de acalmia para os nossos ouvintes, para os marcoenses particularmente, porque às vezes esta palavra e esta informação acaba por aliviar às vezes um bocadinho todo aquele stress de quem está de quarentena, quem está mais isolado. Por isso quero-lhe agradecer a disponibilidade de toda esta informação que trouxe também aqui à Antena da Marcoense, e voltamos ao meu marco de hoje 8 dias. Muito obrigada. Queria também desejar a todos uma boa semana. Nós agora não podemos sair de casa, mas que também aproveitemos esta altura em que estamos mais por casa e mais próximos dos nossos para fazermos uma reflexão. Também é importante. Acho que às vezes é preciso que o mundo à nossa volta pare para nós percebermos o que é que são as coisas mais importantes na nossa vida, quem são as pessoas importantes na nossa vida. Acho que este momento também é um momento de reflexão para todos, uma reflexão interior e decidirmos todos também, e acho que isso tem sido manifestado pelos marcoenses, de pensarmos todos de que forma é que nós podemos fazer parte da solução. Ou seja, quando esta pandemia terminar, o país vai necessitar muito do apoio dos marcoenses, do apoio dos portugueses. Nós não vamos poder sacudir a água do capote e dizer que a responsabilidade é da Presidente da Câmara, que é dos vereadores, que é do Primeiro-Ministro, que é do Presidente da República, que é da Ministra da Saúde. Não vamos ter que ter esta atitude. Este é um problema para o qual o país não estava, e aliás os países não estavam preparados. Nós vemos as notícias, o que infelizmente aconteceu na Itália, o que está a acontecer em Espanha, o desgaste do Sistema Nacional de Saúde, o desgaste das pessoas emocionalmente, porque nem sequer, também uma coisa que eu queria dizer que é muito triste, é que nós neste momento em que acabamos por perder algum familiar, o nosso momento de angústia começa logo quando a pessoa vai para o hospital. Chegamos à porta do hospital, temos que deixar ficar o doente, não podemos acompanhá-lo, o que era normal até agora, quando nós íamos com o familiar nosso e íamos com ele, íamos fazer perguntas ao médico. Agora isso não é possível. Nós chegamos à porta de um hospital, deixamos ficar lá os nossos familiares e durante muito tempo em que eles estão internados nem sequer conseguimos falar com eles, nem sequer conseguimos vê-los e estar ao lado deles, que é muito importante. E acho que isso já é muito difícil para todos nós. Mas mais difícil é numa situação em que nós perdemos um familiar ou um ente querido e não nos podemos despedir dele dignamente. Porque infelizmente estamos assistindo a isto, os funerais, com 3 ou 4 pessoas, em que aqueles que gostariam muito de poder dar os sentimentos à família, de estar com eles e dar-lhes apoio num momento tão difícil, não o podem fazer. Neste momento até nem o morrer tem a dignidade que nós gostaríamos de ter e nem nós estamos em condições de dar apoio àqueles que nos são queridos num momento difícil destes. E por isso acho que o momento é de nós todos refletirmos, que vamos ter que mudar alguns comportamentos. Eu espero que este momento também sirva para isso e de nos prepararmos, que acho que isso também é importante, de cada um de nós começar a perceber o que é que pode fazer pelo país. O que é que nós podemos fazer pela nossa família, pelo nosso município, pela nossa empresa. Acho que isso era importante, cada um de nós perceber até onde é que estão as nossas capacidades de ajudar numa solução, porque de facto o país vai precisar de nós todos. Nós vamos precisar que todos nós estejamos unidos, que estejamos todos muito solidários uns com os outros, porque o país, o Marco de Canaveses, as nossas freguesias vão precisar da solidariedade dos nossos autarcas de freguesia, que também queria aqui dar uma nota, têm sido inexcedíveis, todos eles estão muito preocupados. Vamos ter uma reunião amanhã com os seus presidentes de junta para começarmos a preparar o próximo ano letivo. Temos esta dificuldade dos computadores agora, temos estado a colaborar e por isso todos nós vamos ter que ser parte de uma solução. Mas queria aqui deixar este desafio aos marcoenses. Nós contamos com todos os marcoenses para fazer parte da solução. Este é o momento em que cada um de nós tem que refletir o que é que pode fazer para ajudar o que está ao nosso lado. E se nós todos tivermos este espírito solidário, eu tenho a certeza que nós vamos sair desta crise muito mais facilmente. E, aliás, os marcoenses e os portugueses têm esta capacidade de resiliência, de sermos capazes de dar a volta quando é necessário. Quando é necessário. Tivemos coragem para desbravar
mares e navegar com as velas contra os ventos, por isso não vai ser o Covid-19 que nos vai deitar abaixo. Não vai, espero bem que não. Vamos ficar mais vulneráveis e mais sensíveis e vão haver muitas perdas. Quando eu digo perdas, não é só perdas de recursos humanos ou de familiares, vão haver perdas económicas, perdas sociais, vai haver muita gente a precisar de apoio, e por isso é que nós temos que estar preparados para sermos solidários. Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigado, até para a semana, muito bom dia. Foi assim o meu marco para esta semana, em que em destaque também o Covid-19. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.